Queridos, graça e paz, espero que vocês estejam bem. Hoje eu tô aqui com a minha canequinha da Igreja Batista Reformada aqui de São Vicente, né, a igreja a qual eu faço parte, sou membro, né? Participei como membro, fiquei feliz demais nesse dia. Enfim, hoje o vídeo vai ser um vídeo diferenciado. Eu vou pegar muitos vídeos aí, basicamente todos os sábados, vou tentar fazer isso todos os sábados, pegar uma heresia, né? Tirada lá daqueles púlpitos ali do Brás, onde que é a sede, que é a liderança de todo o Brasil, e dali eles dão ordem para todas as outras igrejas do Brasil, o tipo de pregação que eles devem pregar, que chame mais atenção, que emocione mais, que cative mais as pessoas, que, enfim, o negócio é pescar as pessoas. É simples assim. Mas não é com o evangelho, né? Porque quando Jesus chama Pedro para ser pescador, não é com qualquer outra coisa, mas é com o evangelho. Porque aqueles que são escolhidos de Deus serão chamados pelo evangelho para a salvação. Ok? Então, eu vou colocar aqui o áudio, eu vou pegar, tô com a caixinha de som aqui, eu vou colocar aqui perto do microfone para vocês escutarem essa heresia, e em seguida eu vou trazer os textos bíblicos que refutam essa heresia, ok? Veja só. E ainda o Filho de Deus morreu e ressuscitou, mas no reino ainda ele não entrou. No reino ele vai entrar. É brincadeira, não é brincadeira. Não, é melhor rir do que ficar irado e com raiva disso. A primeira vez que eu escutei isso aqui, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não tem o que falar, não tem muita coisa que falar, porque se eu falar de mim mesmo, eu vou falar um bolão para esse nego aqui, mas o que a gente tem que deixar é a palavra de Deus falar, é Deus falar. Deus apoia isso? Como que a gente vai saber o que Deus fala sobre essa fala dele? Eu vou tentar colocar aqui de volta o que ele fala. Peraí. Vou tentar colocar aqui, peraí. Peraí. Vamos lá, olha só. Ainda o Filho de Deus morreu e ressuscitou, mas no reino ainda ele não entrou. No reino ele vai entrar. Bizarro, né não? Bizarro. Então vamos lá. Tomar água aqui. Beleza. Aqui, vou colocar a Bíblia aqui. Então vamos lá, o que a Bíblia diz sobre isso? Vou fechar o notebook aqui. O que a Bíblia diz sobre isso? Vamos lá. Tem muitos textos sobre Jesus já está no céu. O Filho de Deus já está no céu. Certo? Ele intercede por nós. Isso já é o começo. Ele intercede por nós. E onde? À direita de Deus. Então vamos ver os textos bíblicos. Beleza? Olha aqui em João capítulo 3, no versículo 3, olha o que diz aqui. É Jesus falando com Nicodemos, é aquele contexto onde Jesus está falando para Nicodemos que é necessário nascer de novo, da água e do Espírito e tal. Enfim, e aí ele vai falar aqui no versículo 13, Jesus falando para Nicodemos, ele vai falar o seguinte: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Como? Jesus está falando com Nicodemos, ele está no céu. Quando Jesus fala, a gente sabe que ele está ali representando a Trindade, pois ele é a segunda pessoa da Trindade. Ali, em termos de raciocínio, para a gente tentar entender aí a Trindade, a gente usa essas terminologias, né? Jesus é a segunda pessoa da Trindade, logo ele é Deus também. Ele é uno com o Pai e com o Espírito Santo. Então, Jesus, ele fala porque ele realmente é Deus. Então, Deus é eterno. Então, ele está num lugar eterno já com o Pai. Porque tudo já aconteceu antes de acontecer, na eternidade. Todo o propósito de Deus foi estabelecido na eternidade. Então, quando Jesus fala, o Filho do Homem que está no céu, então ele está falando em termos de eternidade. Certo? Então, está aqui uma das provas que Jesus está no céu. Beleza. Agora vamos para Atos, né? Porque depois que Jesus sobe, né? Ixi, acabei falando. Em Atos, vai falar aqui comprovando sobre isso aqui. Ok? Agora aqui, em termos do que realmente aconteceu aí na prática, né? Não só de uma fala de Jesus, mas o que estava acontecendo aí de fato. Em Atos capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11, aqui do versículo 6 ao 11 fala da ascensão, ou seja, Jesus subindo. Mano, o cara negar um negócio desse e falar que o Filho de Deus morreu e ressuscitou, mas no céu ele não entrou, meu Deus do céu, isso é bizarrice demais. É uma heresia, isso é uma heresia. Então vamos lá, vamos ler aqui o que está no versículo 9.
versículo 9 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia. Sempre que você abrir aqui meu canal para ver os vídeos, abra sua Bíblia, beleza? Só um parênteses aqui, já deixe seu like, se inscreva no canal, tá bom? Para você acompanhar mais os conteúdos aqui e para que o Evangelho, a palavra de Deus, a verdade de Deus alcance mais pessoas, tá bom? Então é isso, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. No entanto, o chamado é feito a todos. É todos. O chamado é feito a todos. Mas apenas os escolhidos responderão. Então, como a gente não sabe quem são os escolhidos, logo a gente tem que colaborar aí para que o reino de Deus avance, né? E a mensagem do Evangelho chegue a essas pessoas. Os eleitos responderão ao Evangelho, porque a palavra de Deus não volta vazia. Ok? Então, versículo 9 aqui de Atos capítulo 1, diz o seguinte: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Pronto, acabou aí. Acabou essa fala aí de uma sola. À vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Aí continua. E estando eles com os olhos fitos, né, os discípulos, fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Né? Afinal, tem um hino da CCB que diz: Galileus, por que estáis olhando tanto para o céu? Cristo que subiu em nuvem voltará em breve aos seus. Olha só, o hino. Meu Deus, eu acabei de lembrar, eu nem preparei isso aqui. Eu acabei de lembrar disso. Acabei de lembrar desse hino. Meu, é bizarríssimo. O cara contraria até os hinos da CCB. Meu Deus, numa fala o cara destruiu a CCB. O cara numa fala destruiu a CCB. Só não sabe que ele acabou de desfazer tudo que a CCB ensina, canta, tudo que a Bíblia ensina. Por isso que eu falo, é uma seita. É uma seita herética. Entendeu? Então, vai contra tudo, contra as escrituras e contra até os cânticos, que são mais bíblicos do que as pregações. Inclusive, contrariam essas pregações heréticas. Então, vamos continuar aqui. É porque, mano, não tem como não comentar essas coisas. A gente escuta esses negócios e a gente fica indignado, cara. Indignado. Aqueles que têm o Espírito Santo, eles não conseguem aceitar o engano e a mentira. Beleza? Então, vamos lá. Aí o versículo 11. Eles disseram, os discípulos disseram, os anjos disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto, ou seja, que subiu aos céus, virá do modo como o vistes subir. Ou seja, ele subiu aos céus. Aí está falando, virá assunto ao céu. Ou seja, ele subiu ao céu. Aí o cara fala, no céu ele ainda não entrou? Ah, pelo amor de Deus. Vamos lá de novo. Tem mais um texto, tem mais 2 textos aqui pra gente ver. Tem números. Efésios 1, versículo 3. Abra sua Bíblia. Efésios 1, versículo 3. Olha que Paulo está falando sobre predestinação e tudo mais. Aqui é quase que um cântico, né? Isso aqui é praticamente um cântico. Onde Paulo escreve o seguinte no versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais. Em quem? Em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor. Enfim, e aí continua o versículo aqui. Mas a ênfase é aqui, versículo 3. Que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, então Cristo está nas regiões celestiais. Está no céu. O céu é o que nós cremos, segundo a Escritura, que é onde Deus está, onde Jesus Cristo está. Certo? Ele intercede por nós lá. Ele intercede ao Pai por nós lá. Então, mais um texto aqui que vai falar um pouco sobre isso aqui também. Aqui no contexto de santificação, né? Paulo está advertindo os colossenses. Então, obviamente, a carta é aos colossenses. No capítulo 3, vou ler o versículo 1 ao 3 aqui para vocês entenderem que Paulo está falando. Que onde Jesus Cristo está. Né? Olha lá. Versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Olha só. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Meu. Mano, no primeiro texto já acabava. Mas eu estou trazendo a numerosidade de textos aqui que refutam essas heresias. Vocês não podem permanecer acreditando nesses caras e falando que eles são santos, homens de Deus e não sei o quê. Pelo amor de Deus, é farsa. Isso tudo é farsa. É tudo farsa. Não é, de fato, palavra. Isso não é palavra de Deus. Isso é... Infelizmente, isso são heresias. E o que são heresias é a distorção da verdade de Deus. Isso é algo muito sério. Muito sério.
Perdoem se a câmera estiver balançando, tá? É que eu tô numa mesa aqui, então às vezes eu me empolgo aqui, eu balanço a mesa, tá? Então, é isso. Não tem como. A gente vai ler os textos, é muito claro. Então, aí Paulo vai falar: buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Ou seja, ele está fazendo um paralelo: terra, baixo, céu, alto. Alto é o céu. Porque morrestes, certo? Vocês morreram, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E onde está Deus? E onde está Cristo? No alto, no céu, certo? Então, mano, não tem como a gente ficar aceitando essas heresias assim. Então, não vamos falar nada que os servos de Deus são ungidos. Ungido com o quê? Com o quê? Ungido com o quê? Esses caras nem o Espírito Santo tem. Porque quem tem o Espírito Santo procura proclamar a verdade. Eles não aceitam o engano. Eles não vão ser desonestos com a palavra de Deus. Pelo menos se eles não forem crentes, eles vão procurar ensinar as Escrituras de maneira que pessoas sejam levadas a crer nesse livro sagrado aqui. Esse livro sagrado, até ateus seguem princípios que tem aqui na Bíblia. Eles não creem em Jesus Cristo para a salvação deles, mas eles usam até a Bíblia de modo razoável, eles usam a razão. De modo racional, eles usam a Bíblia para princípios. Entende? Então, é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham compreendido esses textos. Se vocês chegaram até aqui e não compreenderam muito, voltem o vídeo, abram a Bíblia. Pelo amor de Deus, abram a Bíblia. Tá bom? Eu não posso ficar muito tempo aqui falando, porque senão o vídeo fica enorme, enorme demais, e vocês vão ficar cansados, tá bom? Mas é isso, meus queridos. Deus abençoe, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.